Cleito, você já fez uma pergunta que você se arrependeu depois? Que eu me Acho que não precisava. Que eu me recorde, não, mas eu já tive um comportamento que eu me arrependi depois. O primeiro curso que eu fiz no Instituto com o Thiago, então esse foi... no primeiro dia, eu dei uma carona para ele, né? Ele morava ali próximo do curso. Eu falei, cara, eu vou fazer o retorno, mesmo que não fosse, mas eu ia lá embaixo, né? Lá embaixo um retorno, eu deixo você lá, tá? Beleza, vamos. Eu sei que assim, a gente deve ter andado num trajeto de uns 3 minutos. 2 minutos e meio eu só falei de mim. Não, porque assim, na minha cabeça eu tinha aquele... Porque é assim que a gente pensa, até você aprender. Eu só tinha aquele tempo para falar quem eu era. E na minha cabeça, eu era o cara. Entendeu? Eu não tinha noção ainda. Eu tipo, me achava assim, não, eu trabalho na empresa tal, isso e tal, enfim. Aí no outro dia no treinamento ele falou, quando você está diante de pessoas relevantes, você não fala de você. Você proporciona para a pessoa um momento agradável. E aí eu lembrei, falei, caraca, mano. Agora que ele falou, ontem eu só falei de mim. Entendeu? Então assim, mas aí dali no segundo dia, quando ele ensinou, eu aprendi. Então, hoje, quando eu estou... vou te dar um exemplo. No método Destiny, estava com o Flávio Augusto lá no camarim. Só estava nós dois. Aí fez um comentário e tal, aí depois parou. Eu falei, fiquei em silêncio, não falei nada. E na hora eu pensei, falei, poderia fazer uma pergunta para ele. Mas para quê? Vou ficar em silêncio. Entendeu? Proporcionar para ele um momento agradável em silêncio. Eu vi que ele pegou o celular. Não seria verdadeiro. Exatamente. Poderia fazer uma pergunta? Sim, poderia. Mas ali não era o local, ali não era o melhor momento. A qualquer momento alguém entraria e ele seria chamado para participação. Então, essa sensibilidade você tem que ter. Entendeu? Na hora, dá vontade de fazer pergunta? Claro que dá. Você está com o Flávio Augusto. Por falar nisso, o Flávio Augusto vai participar do Mentorcast ainda um dia. Aê! Pode escrever isso aí. Muito em breve. Pode escrever isso aí porque eu já mentalizei isso. Já um dia eu escrevi alguns nomes que eu gostaria que participasse e o nome dele eu escrevi lá. Então vocês vão já profetizando. Vamos profetizar. Flávio Augusto vai participar com a gente aqui em algum momento. Boa. Entendeu? Aí eu vou estar na mesa, com certeza. Aí eu já não sei. Já. Aí eu já não sei quem vai estar na mesa, mas já profetizando, um dia ele vai estar aqui. Na sala, gente, tá bom. já parou pra pensar o Flávio Augusto no Mentorcast? Vai ser muito bom. Gente, aí muda o nível, mano. Aí, ó, já tivemos o Thiago Brunet. Patamar. Imagine Flávio Augusto. Profetizando já. Então já fica aqui registrado. Chegando. Então assim, aí eu fiquei em silêncio, eu não perguntei. Entendeu? Você quer um outro momento que as pessoas se perdem, mas se perdem muito. Reunião de empresa. Cara, quantas vezes assim, eu já presenciei situações, tanto como gestor, como liderado, em que a pessoa perdeu uma oportunidade de ficar calado. Porque olha só, um erro que as pessoas cometem, o líder, ele fala assim, gente, vamos lá, eu quero ouvir vocês. Aí a pessoa acha que ela tem obrigação de falar algo. Toda vez que você estiver numa reunião, se você não tem nada realmente para falar, fique em silêncio. Porque é nessa que você não tem nada para falar e você cria essa necessidade. Só porque o líder falou assim, vamos lá, eu quero ouvir vocês. E você acha, bom, se eu falar, ele vai me olhar de maneira diferente. Se eu me posicionar, ele vai ver que eu sou engajado na empresa. E não é. Nem sempre quando o líder pergunta, eu quero ouvir vocês, é porque ele realmente quer. A maioria, ele fala, eu quero ouvir vocês, é apenas para abrir, tipo assim, para não falar que eu não escuto vocês, vamos lá, eu quero ouvir vocês. E a pessoa que não tem o controle emocional, ela se perde. Aí ela conta uma história, ela pega uma situação que não tem nada a ver, muitas vezes ela pega uma situação que nem aconteceu com ela. Quantas vezes você já ouviu assim, em reuniões de empresa, eu já ouvi isso várias vezes. Então, o exemplo, Thiago, ó, não, é porque aqui a gente precisa melhorar o serviço de entrega na hora do almoço. Exemplo, ontem o Teixeirinho foi almoçar e não tinha garfo e faca para ele. Um exemplo. Não foi com ele. O Teixeirinha não reclamou. Ele tomou as dores, mas não é que ele tomou as dores, é porque ele pegou aquilo só para poder falar numa reunião. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Porque na cabeça dele, não, eu vou falar para eles acharem que eu acompanho o que está acontecendo, que eu sou uma pessoa atenta. Não é. Você perdeu a oportunidade de ficar quieto. Se prejudicou, se queimou de bobeira. Quando que o silêncio prejudica? E se prejudica? Quando o silêncio prejudica, quando você... Omite? Não, um exemplo. Alguém te perguntou algo, você sabia e você não falou. Ele te prejudicou. Você foi perguntado, você tinha que falar.
Quando eu falo perguntar, não necessariamente para você. Então, assim, várias vezes eu estou em reuniões onde perguntaram coisas que eu sabia a resposta, mas eu dei um tempo para ver se alguém respondia. Ninguém respondeu? Aí eu vou responder. É assim, assim, assim. A maioria das vezes eu não respondi, alguém foi lá e respondeu certo. Não era só eu que tinha um conhecimento, a pessoa também. Exemplo, quando você vê que a pessoa está quebrando a cabeça ali, você precisa ajudar, porque você faz parte do projeto e você não ajudou. Nesse momento você está se prejudicando e prejudicando a pessoa. Está deixando de dar uma direção para ela. Então, são prejudiciais. Entendeu? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Existem gatilhos que, quando eles são acionados emocionalmente na gente, você começa a carregar aquele sentimento de culpa, como se o erro fosse seu, como se a culpa fosse sua, e não é. É porque você tem um gatilho, uma situação, você se sente responsável por aquilo. É como se você tivesse uma dívida em algumas situações, simplesmente por gatilhos que você anda carregando com você e até hoje você nunca identificou. Olha só como é importante você trazer o autoconhecimento para a sua vida. Porque, Cleiton, como é que eu identifico esses gatilhos? Através do autoconhecimento. Eu tenho vários gatilhos em situações que eu identifiquei e eu trabalhei na minha vida. A maneira que a pessoa falava comigo era como se remetesse a uma outra época. Palavras, entendeu? Eu já contei várias vezes aqui para vocês, eu sempre tinha um conflito com a Luciana, porque às vezes ela falava algumas coisas e eu reagia mal, e eu não sabia por que eu estava reagindo mal. Simples, porque acionava um gatilho meu. Porque toda vez que ela me tratava como se ela fosse a minha mãe, eu não gostava, era como se minha mãe estivesse brigando comigo, o meu pai, eu acabava reagindo. Exemplo, um dos gatilhos que eu tenho, e eu trabalho muito isso, eu tenho muita dificuldade quando alguém fala que eu fiz algo que eu não fiz, ou que eu pensei, ou que eu falei, quando alguém me acusa de algo que nem passou na minha cabeça. Por quê? Porque eu já passei por situações onde falaram coisas que não eram verdades, não era aquilo que a pessoa estava falando. Então, hoje menos, mas antigamente eu tinha muita dificuldade com isso. Então, assim, não fala que eu fiz algo que eu não fiz, eu ficava nervoso na hora, ó, você está falando isso daí, por quê? Porque quando eu erro, eu assumo. Agora a pessoa chegar e falar assim, não, você pensou isso, ou você falou aquilo, eu tinha muita dificuldade. Esse era um gatilho que eu carregava e que me gerava conflitos. Por quê? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então eu falava uma coisa, se a pessoa entendia a outra, ia dar conflito, devido ao gatilho que eu carregava. Então, para você poder identificar, o gatilho, ele potencializa o seu complexo de inferioridade. Olha isso aqui que interessante. Se você já carrega um complexo de inferioridade com você, uma vez esse gatilho acionado, ele vai potencializar. Você tem a tendência de trazer essas situações para os complexos que você carrega. Agora imagine uma pessoa que é ferida emocionalmente, que carrega vários gatilhos. Imagine o dia dessa pessoa. A todo momento ela está ali desestabilizada emocionalmente. É um grande desafio. Eu preciso que você entenda, olha a importância de você identificar os gatilhos que você carrega, ok? Vamos lá, outro ponto que eu coloquei aqui, ó, estresse, te estressa porque você fica estressado, você não sabe nem como reagir, você não sabe nem como lidar com a situação, e você acaba tendo muitos conflitos com outras pessoas. Anote aí, você tem muitos conflitos. Por quê? Você perde o controle, gente. Você começa a falar coisas que você nem sabe por que você falou. Você começa a brigar, você começa a ter conflitos que você nem sabe de onde começou. Tem pessoas que você está com raiva até hoje, você nem sabe por quê. Você não fala com a pessoa, mas você não tem clareza por que você não fala. Sabe por quê? Foi um gatilho numa discussão que acionou e por isso você ficou tão chateado com ela. A pessoa te tratou de uma maneira que você não gosta de ser tratado, mas você nunca identificou isso. Por isso a sua dificuldade. Preciso que você entenda isso. Por quê? São esses gatilhos que te impedem de avançar. São esses gatilhos que te impedem de fazer coisas. São esses gatilhos que te afastam de pessoas que você ama. São esses gatilhos que fazem você perder oportunidades na vida de crescimento. São esses gatilhos que te tiram de ambientes. Por quê? Por causa do comportamento. Uma vez que o gatilho é acionado, você reage mal e você acaba sendo expulso daquele ambiente. São esses gatilhos que fazem com que você perca boas conexões, que você lutou tanto, lutou anos para poder alcançar e simplesmente perdeu. Então eu preciso que você tenha esse entendimento hoje.
Os gatilhos emocionais que você carrega estão te prejudicando. Você precisa se libertar deles o quanto antes. Isso daqui é importante. A gente não sabe para onde está indo. A gente não sabe, não temos a nossa identidade clara. E muitas vezes estamos insatisfeitos. Mas por que você está insatisfeito? Porque você não tem clareza do que te satisfaz. Então, quando eu pego esse versículo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se eu perguntasse aqui se vocês amam a Deus, todos vocês vão falar que sim. E eu não tenho dúvida disso. Partindo do princípio que ele age para o seu bem, mesmo quando você não sabe o que é o melhor para você, mesmo quando você não sabe o que você quer, então isso quer dizer que tudo aquilo que acontece na sua vida tem um propósito por trás. Coisas boas e coisas ruins, né? O que necessariamente são coisas ruins? É uma situação que não te favorece, mas Me dá um exemplo. talvez eu tô indo para algum lugar, o pneu do meu carro fura. Perfeito. Eu entendo que lá na frente Deus me livrou de um acidente. Então, mas aí quando o pneu fura, como é que você reage? Então, como a gente não sabe... É isso que eu estou boa. falando. Então, peraí, então eu posso falar que você então não acredita no que está escrito na Bíblia? Mas Eu acredito, mas não... Não, mas peraí, então me explica. Porque se você acredita que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam, isso quer dizer... Porque a Bíblia está falando assim, ó, algumas coisas colaboram. É isso ou não? Não, todas. Todas, sem exceção. Então por que a gente, em alguns momentos, age dessa maneira? Como você falou, o pneu furou na hora, Cleiton, eu vou reclamar, vou xingar, vou falar, caramba, meu Que dia a hoje... carne grita? Não vamos entrar lado na parte emocional, espiritual, eu vamos ficar só no emocional. é o lado emocional. Entendeu? Eu vou te explicar. Tem uma ligação muito forte com a paz que você anda, que você sente. Olha, hoje não estou falando da parte espiritual. Eu só estou falando da parte emocional. Isso quer dizer o seguinte, se você está bem com você e o pneu do carro fura numa viagem, por você estar bem, você fala, cara, não tem problema. Provavelmente isso aqui é um livramento. É automático, porque você está bem. Agora, o problema é que quando você saiu de casa para essa viagem, você já não saiu bem. Você marcou para sair 6 horas, você saiu 6h15 porque a esposa teve que pegar uma coisa, o filho esqueceu a outra, você lembrou de uma coisa, quando estava saindo teve que voltar de novo. Então você já saiu acelerado, você não saiu bem. Aí, tudo que vai acontecendo vai só potencializando. Então, eu preciso trazer você para esse entendimento. Porque quando eu falo assim, ó, como ter uma vida tranquila, é um assunto que todo mundo se interessa. Mas essa tranquilidade, quem define é você. O problema que você está passando hoje, se você chegar e falar assim, Cleiton, esse é um problema muito sério, eu estou com dificuldade em resolver isso aqui. Ok. Eu posso olhar e falar assim, cara, é só isso que é o seu problema? Isso aí é muito simples. Então, é a maneira como você enxerga, é a maneira como você olha. Então, se você quer ter uma vida tranquila, como você está olhando a vida que você está levando? Porque se eu falasse para você assim, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no tempo, você vai voltar a ter a vida que você tinha 2 anos atrás. Pode ser? Você vai falar, não, Cleiton, eu já tenho uma vida boa. Mas você tem uma vida boa, por que você não comemora? Por que você não está feliz? Por que você fala que você tem problema? Sim ou não? Sim. Então, como você está enxergando a vida que você está levando hoje? Porque é o que você acabou de falar. Cleiton, você não está entendendo. O pneu do meu carro furou. Eu vou ter que sair para trocar esse pneu. Estou entendendo sim. Estou entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É melhor você parar agora trocando pneu do que, Deus o livre, um acidente lá na frente. 24 anos de casado. Nesses 24 anos, eu já fiz muita coisa no sentido de surpreender a Luciana. Já investi financeiramente em muitos presentes. E eu posso te garantir que durante esses 24 anos, poucas foram as vezes que eu comprei algo para a Luciana e que realmente assim, quando ela pegou, ela falou, não, gostei, isso e aquilo. Gente, ela tá rachando o bico aqui, ela já sabe o que eu vou falar. Eu vou falar, não, eu tenho que falar, porque é importante que as pessoas saibam como que é a vida do cidadão brasileiro. E nesses 24 anos, gente, já comprei presentes caros. E aí ela olhou, legal. A maioria ela trocou, é normal, porque... E olha só, e hoje eu sou muito bem resolvido com isso, porque eu não tenho problema se ela trocar. Por quê? Porque eu já entendi que o meu gosto é um e o gosto dela é outro. Então é por isso que eu nunca acerto.
Então, geralmente tudo que eu compro pra ela troca e tal. E hoje a gente foi levar a Cindy para vacinar, e eu deixei ela no veterinário e eu fui numa casa de doce. E assim, sempre que eu vou comprar algo, eu sempre lembro, eu gosto sempre de pegar alguma coisa para ela que eu sei que ela gosta tal, para surpreender ali, não necessariamente para fazer aquela surpresa, mas para falar, olha, lembrei de você tal. E quando eu entrei nessa casa de doce, ela tá aqui rachando o bico. Quando eu entrei nessa casa de doce, gente, eu peguei algumas coisas, amendoim, que eu gosto, uma coisinha e tal. E aí eu vi aqueles doces de abóbora, sabe? Aqueles de abóbora que é tipo um coraçãozinho. E assim, ela gosta muito daqueles doces. Ok. E geralmente sempre compra às vezes 3, 4. Aí eu já falei assim, cara, eu vou levar uma caixa para ela. Eu peguei uma caixa desse tamanho de doce de abóbora. Quando eu cheguei, coloquei dentro da sacola e quando eu trouxe de volta, falei, ó, quando eu subir à noite eu levo, porque eu só deixei ela aqui em casa e fui pro escritório. Aí quando eu cheguei, a primeira coisa que ela fez, cadê? Você não subiu as coisas e tal? É esse mesmo, ó, a Adriana colocou, aquele que é molinho por dentro, exatamente, esse aí. Aí desci, peguei a sacola, subi, ela estava na cozinha. Aí que eu fiz? Eu coloquei a caixa do lado da porta, deixei escondida e entrei com os outros que eu tinha comprado ali. Nesse frio, né, tal, dá uma energia. Aí ela viu, gente, quando eu voltei, que eu peguei a caixa de doce, falei, ó, esse aqui eu comprei pra você, você precisa ver a alegria. Olha lá, vocês ouviram aí, ela tá rindo aqui, ó. Você precisa ver a alegria da pessoa. A pessoa, meu Deus do céu, não acredito. Mas sabe assim, criança, quando você, tipo assim, ela tá o ano inteiro esperando, exemplo, a bicicleta, ou ela tá esperando um videogame, ela tá esperando alguma coisa, quando chega no final do ano, você dá pra ela, a pessoa não acredita. Quando ela pegou, ela regalou, ela, meu Deus, você comprou pra mim? Tudo isso aqui é meu e não sei o quê. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, olha só, R$19,90. Não aguentou, vocês ouviram agora a risada dela. R$19,90, gente. Pensa na alegria da pessoa. E ela pegou aquilo e ficou olhando, ela queria tirar foto para mandar pro nosso filho, que é casado, pro Vinícius. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, se eu soubesse que esse R$19,90 daria tanta felicidade, tanta alegria, já tinha investido muito tempo. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque realmente ela ficou muito feliz, a ponto de ela falar assim, gente, isso aqui é meu, tá? Eu falei, Luciana, pelo amor de Deus, tem um mentorcast que eu falo sobre individualismo. Você precisa assistir de novo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é autoconhecimento. Eu já me conheço, então isso aqui é meu, deixa que eu vou comer. Não é isso que você ensina, que a gente tem que ter autoconhecimento? Ainda usou o argumento do autoconhecimento para me convencer que o doce era só dela, para ninguém mexer. Lembra que eu falei? Todos nós temos um pouco de egoísmo em algum momento. Basta colocar algo que você gosta muito na sua frente, que você, ali você, sem perceber, mostra um pouco do seu egoísmo, e hoje veio ali. Mas por que eu estou compartilhando isso com você? Porque quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala do nosso cônjuge, eu falo muito isso. O quanto você surpreende o seu cônjuge. Claro que aqui eu contei a história e realmente eu comprei porque eu sei que ela gosta, mas às vezes são coisas simples que você surpreende a pessoa com quem você é, uma pessoa que você convive. São coisas simples que quando você entrega para ela, você mostra para ela o seguinte, olha, eu lembrei de você, porque a surpresa ela vem disso. Quando você recebe algo que você pensa o seguinte, poxa, a pessoa parou e ela lembrou de mim. E tem coisas que você não precisa se esforçar muito. São detalhes. Mas eu também, se eu falar para você assim, não, todo dia eu paro, eu fico pensando como surpreender a Luciana, claro que não. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente esquece. Na correria do dia a dia, eu esqueço também de coisas importantes que eu poderia ter feito e que passam batido. Mas tem uma coisa, eu também não me cobro, porque eu falo para ela, Luciana, eu não sou o marido perfeito, mas você vê que eu estou ali todo dia aprendendo, trabalhando, autoconhecimento, uma série de coisas. Mas só que tem uma coisa, quando vem algo, quando eu lembro de algo, eu faço. Então, eu não deixo passar uma oportunidade quando vem um insight. O Espírito Santo me ajuda muito, porque na correria eu esqueço, aí ó, Luciana, obrigado, vou lá, pego, trago. Então, isso é importante, você ter esse equilíbrio. Não se cobrar no sentido de que, eu preciso ser a pessoa perfeita, mas entender que nós somos falhos, todos nós somos, mas que existem momentos que você pode sim surpreender a pessoa, que você pode ajudar essa pessoa.